Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, na busca da verdade, na busca da beleza, da bondade. Então, vamos aqui juntos continuar o nosso estudo. Estamos ainda no documento 140. Então, vamos lá para os 3 últimos parágrafos Porque o que tá bom. do documento 10, que é um documento muito... Esse item é bastante legal também no livro aí, né? Então, esse trecho do documento desculpe, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que eu compartilhei errado. Esse trecho do documento fala da noite após a consagração, e vamos, então, avançar aqui para... Em resposta. É nesse 140, Isso. 10:8, é isso? Isso, em resposta, isso. Mas então, a gente pode só ler a pergunta aqui no Claro, claro. 10.7, né? E aí continua. Quer ler, Milton? Claro. Depois que Jesus e Mateus haviam acabado de conversar, Simão Zelote perguntou: Mas, mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu: Sim, Simão, todos os homens são filhos de Deus. Essa é a boa nova que vós ireis proclamar. Os apóstolos, todavia, não podiam captar tal doutrina. Era uma anunciação nova, estranha e surpreendente. E era por causa desse desejo de imprimir neles essa verdade que Jesus ensinou seus seguidores a tratar todos os homens como seus irmãos. Em resposta a uma pergunta feita por André, o mestre deixou claro que a moralidade do seu ensinamento era inseparável da religião do seu viver. Ele ensinou a moralidade, não a moralidade saída da natureza do homem, mas da relação do homem com Deus. João perguntou a Jesus: Mestre, o que é o reino do céu? E Jesus respondeu: O reino do céu consiste desses 3 elementos essenciais. Primeiro, o reconhecimento do fato da soberania de Deus. Segundo, a crença na verdade da filiação a Deus. E terceiro, a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus, de ser como Deus. E essa é a boa nova do Evangelho, a de que pela fé, todo mortal pode ter esses elementos essenciais da salvação. E agora, a semana de espera estava acabada, e eles preparavam-se para partir no dia seguinte rumo a Jerusalém. Muito obrigado, Milton, muito legal. Muito bom. Alguém quer tecer algum comentário sobre essa parte final desse documento? Parece uma coincidência terrível, né? Mas é curioso, porque Jesus está aqui falando com os seus apóstolos e dizendo que todos eles são filhos de Deus. E todos os homens, de qualquer lugar do mundo. E, por isso mesmo, Jesus estava incentivando a todos os homens a reconhecerem essa irmandade dos homens. E eu acho que é muito difícil, às vezes, para o povo escolhido de Deus reconhecer e aceitar uma verdade como essa, né? E nós sempre temos a pretensão de achar que, às vezes, alguém é menos ou alguém é mais e que a gente não está todo mundo no mesmo barco, né? Então, a gente não costuma falar de política nos nossos estudos, e a ideia não é falar de política hoje, mas a ideia é justamente colocar na mesa que todos os eleitores brasileiros são brasileiros. Não tem um menos brasileiro que o outro.
E, bom, nós podemos não gostar das decisões e das opções que foram feitas, mas nós temos que aceitar a ideia de que todos nós somos brasileiros e todos nós temos que lutar igualmente pelo nosso país. Então, essa ideia de Jesus provocou uma curiosidade muito grande nos apóstolos, e a gente sempre tem essa dificuldade de aceitar todo mundo como nossos irmãos, porque não tem essa proximidade com todo mundo. Mas a verdade é que somos, sim, todos irmãos, uma vez que nós somos filhos de um mesmo pai. E, então, por conta disso daí, a gente deve, então, pensar na ideia de como que a gente faz essa aproximação, que é através da regra de ouro colocada por Jesus, né? E esse foi um dos temas, inclusive, discutidos lá no encontro, lá na Conferência Europeia, sobre a regra de ouro. Então, nós já vimos, tivemos várias discussões disso aqui, e a verdade é essa que Jesus nos coloca desde o início desse documento aqui, de que nós devemos fazer um esforço para nos amarmos a todos nós. E ele até mudou, se vocês se lembram no início desse documento, essa regra de ouro, dizendo, olha, não é suficiente que vocês se amem como você se ama a si É o mesmo. mesmo problema. Vocês deveriam se amar como eu Aqui eu vos estou amei. ouvindo, ó. E aí discutimos aquela situação de que Jesus ali sugere que a gente tenha o nosso amor pelos nossos irmãos, da mesma forma que um pai tem pelos seus filhos, né? Então, muito legal essa parte final desse texto, e muito legal também a resposta de Jesus sobre o reino de Deus, colocando a ideia de que se todos somos filhos de um só pai, todos nós somos irmãos e todos nós fazemos parte desse reino.